Olá, pessoal, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando continuidade às nossas super palestras do programa Ação e Desempenho, tá? E essa é a nossa quinta e última palestra dessa turma 03 com a convidada especial, mentora financeira, a Pauline Brito, tá? Então, a super palestra vai ser com ela, onde ela vai trazer várias expertises, vários aprendizados, várias técnicas, para que vocês possam, de fato, terem aprendizados e, de fato, poderem tomar decisões assertivas, tá bom? Essa live ela já foi encaminhada para toda a lista do Alta Performance, para o meu grupo VIP também, mas, independente de qualquer coisa, essa live vai ficar salva, tá? Assim que terminar essa live, eu vou subir essa live para o YouTube e poder compartilhar com todas as nossas listas de transmissão, tá bom? Boa noite, Liz. Boa noite, Fabiola. Boa noite, Pauline. É com você, minha amiga. Vamos lá. Vou liberar aqui para que você possa... E boa noite, Adson. Também estou vendo que Adson chegou aí também. Seja muito bem-vindo aí também, tá? Vamos lá. Você já colocou boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas. Acho que a Adson já saiu. Eu só vou ver aqui para poder compartilhar. Você me deu a autorização, né? Só colocar aqui, só um instante. Muito obrigada, André, primeiro pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje à noite. E é isso, então vamos para cima. Só um instantinho. Vê se eu já liberei aí o compartilhamento, tá? Tá, liberou aqui. Pronto. Então, a gente vai estar falando sobre finanças pessoais e profissionais. Vou trazer um pouquinho sobre essa parte de pessoa física e pessoa jurídica. Já que estamos só nós quatro aqui, né? Eu quero saber de você, Liz, você, Fabiola, vocês hoje fazem o quê? Vocês são trabalhadoras, CNPJ ou só CLT? Me conte um pouquinho. Boa noite, Pauline. Boa noite, André. Boa noite, Fabiola e demais. Boa noite. Eu sou CNPJ. CNPJ, né? E Fabiola? Boa noite, gente. Eu também sou CNPJ, Pauline. Pronto, então vai ser bem pertinente. Vamos lá. E eu também sou CNPJ. Pronto. O que acontece? Uma pessoa, para ser um bom CNPJ, ela primeiro precisa ser uma boa pessoa física. Então, de nada vai adiantar a gente querer ter um CNPJ com as nossas finanças bem, se a gente não sabe administrar nossas finanças pessoais. Então, eu costumo falar o seguinte, que o que você é hoje como empresa, ela é reflexo daquilo que você é também como pessoa física. Então, às vezes, seu padrão de comportamento que você tem como pessoa física, ela vai refletir na sua pessoa jurídica. Então, por isso que eu vou estar começando a gente falar sobre essa questão da pessoa física, finanças pessoais. Mas antes disso, eu sempre gosto de trazer o que a gente vai ter nessa sessão. Vai ter a apresentação, vai ter o estado financeiro atual, onde a gente vai ficar sabendo em que situação vocês se encontram, um mapa de autoavaliação financeiro, para saber realmente como está, né, cada área da finanças de vocês, para poder a gente definir algumas estratégias e trazer a vida financeira do autônomo, que é justamente, eu falo autônomo, mas eu falo também CNPJ como um todo, para poder a gente realmente fazer essas reflexões, tá? Então, mas antes, primeiramente, eu gosto de me apresentar e dizer que eu atuo, né, como mentora financeira, onde eu tenho o papel de levar conscientização e educação financeira, ajudando a mentorada a sair das dívidas, ressignificar crenças limitantes sobre o dinheiro que impede de prosperar. Mas eu costumo dizer que eu vou além da educação. Eu busco despertar nas mulheres a sabedoria financeira. Então, eu atuo na área financeira há mais de 8 anos, onde eu trabalhava justamente numa grande empresa, que era a Petrobras. Então, eu era concursada, mas eu pedi eu entrei no programa de desligamento e hoje eu também estou como CNPJ.
Sou formada em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado da Bahia e, além disso, também eu tenho a formação, né, há mais de 8 anos, essa carinha de novinha, só que não, e tenho mestrado em contabilidade. Mas eu costumo dizer que todo esse conhecimento que eu tenho adquirido nessa jornada, o que mais me destravou foi depois que eu comecei a fazer esse processo de coach, que eu realmente reconheci quem eu sou, tenho potencializado os meus ganhos e o que eu já tinha aprendido na minha formação, eu consegui potencializar muito mais. Então, é isso. Agora, antes da gente iniciar, eu gosto sempre de trazer isso daqui, né? Que é a autorresponsabilidade. Que a gente dizer o seguinte: eu sou a única responsável pelo meu sucesso financeiro. O que acontece? A situação que a gente se encontra hoje, vocês já vêm passando, né, por esse processo de aprendizagem com o André, traz muito essa questão da autorresponsabilidade. Porque quem se comporta como vítima, ela automaticamente não se considera responsável pelo seu resultado financeiro. Aí culpa a crise, culpa o governo, culpa os pais. Então, a gente tem que tomar essa posição de liderança, de dizer o seguinte: eu sou a única responsável pelo meu sucesso financeiro. Tá? Então, quais são os níveis que a gente tem financeiros? O primeiro nível está no fazer, no saber fazer dinheiro. Todos nós sabemos fazer o dinheiro, mas o segundo nível, que é o ter. Tem muita gente que sabe fazer muito dinheiro e não consegue ter dinheiro. Justamente aquela pessoa que fica no 0 a 0, que gasta tudo que ganha. Multiplicar. Se a pessoa não consegue ter, que dirás multiplicar? Que a gente aprende muito na questão dos investimentos. Mas quando eu falo de multiplicar o dinheiro, não se resume apenas nos investimentos. É você, às vezes, investir em você e você ter um retorno sobre isso. Quando vocês decidem fazer um treinamento desse, como o do André, você também está investindo em você. A possibilidade de você multiplicar o dinheiro é muito grande. Se você não multiplicar esse dinheiro que você investiu, é porque provavelmente você não colocou vários conteúdos na prática. Usufruir, que tem muitas pessoas que até fazem multiplicação do dinheiro, mas ela não tem aquela questão do desfrute. Então, a gente precisa ter o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, inclusive para poder saber que a gente precisa usufruir do dinheiro que a gente recebe. E o quinto nível é a gente justamente abundar e doar. Saber o seguinte, que a gente, quanto mais a gente tem, quanto mais a gente doa para o próximo, mais vem para a gente também. Isso é um princípio da generosidade. E depois é continuar tendo, porque realmente fica nesse ciclo. O que a gente precisa ver efetivamente? Às vezes a gente precisa entender qual o nível que a gente se encontra para poder a gente passar para o próximo nível. Então, a gente está aqui, ó, no fazer dinheiro. E aí, já será que eu estou conseguindo ter? Será que é nesse momento que você consegue visualizar assim? Será que a minha empresa está tendo dinheiro para me pagar mais? Que aí você consegue. Então, se eu estou conseguindo ficar realmente sempre no 0 a 0, não consigo tirar um valor a mais para mim começar a investir, a multiplicar esse recurso. Então, a gente precisa saber qual o nível financeiro que a gente se encontra. Tá? E aqui agora eu trouxe a pirâmide financeira, que diz o seguinte, que muitas vezes os problemas financeiros que a maioria das pessoas passam é fruto justamente por ela estar com a pirâmide financeira invertida. O que acontece? No pilar está o ter. Ela quer ter muitas coisas, principalmente quando ela tem problemas da questão de autoestima. Então, às vezes, ela quer pertencer a um grupo, então ela começa a comprar coisas. E nisso, ela não tem esse equilíbrio financeiro. O segundo nível é o fazer dinheiro. E o terceiro é o ser. Então, quando a sua pirâmide financeira está totalmente invertida, provavelmente a gente passe por problemas financeiros. Isso acontece com muitas pessoas, inclusive com as minhas mentoradas. Então, algumas delas muitas vezes estavam passando por situação financeira mais delicada por essa questão de colocar justamente inverter a pirâmide. Então, qual é o ideal? A gente primeiro ter nessa questão da nossa identidade bem firmada, uma pessoa que sabe quem ela sabe o seguinte, que o que ela comprar não vai determinar a pessoa que ela é, e que ela não vai comprar para poder se comparar com o outro, ou para pertencer a qualquer grupo.
Ou então para se mostrar. Não, ela sabe que ela é que independente do que ela compra, ela vai ser bem aceita. Então, a questão, às vezes, ela não só de comprar, eu falo, sabe? Tem, às vezes, pessoas que gastam dinheiro para poder fazer uma cirurgia plástica. Não estou dizendo que isso é errado, mas se ela não tiver com essa identidade dela fortalecida, ela está querendo mostrar algo e que realmente não condiz com a verdadeira essência dela. Depois vem a capacidade, que é a capacidade de você saber executar, de você se considerar capaz de gerar dinheiro. Então, o que acontece? Muitas pessoas não se consideram capazes de gerar dinheiro. Então, ela sempre fica falando, vibrando na falta do dinheiro e não consegue enxergar as oportunidades, para depois vir a questão do merecimento. Então, a gente precisa saber como a gente se encontra, porque às vezes essa questão do merecimento, muitas vezes, quando a gente não tem isso fortalecido, a gente também acaba passando por problemas financeiros. É no momento de precificação, é no momento de você se vender. Então, quando você sabe qual é os pensamentos e as atitudes de pessoas ricas, você acaba realmente mudando também sua crença de merecimento. Então, a gente precisa saber como tá e como tá o equilíbrio dessa pirâmide financeira, porque isso também é reflexo do seu resultado financeiro. E agora, a gente vai fazer um mapa de autoavaliação do pilar financeiro específico. Eu acredito que vocês já fizeram muito a questão do pilar de autoavaliação de todas as áreas da vida, né? Porém, hoje eu trouxe a questão do pilar financeiro. Então, hoje, o que eu considero que para você ter um sucesso no seu pilar financeiro? Trouxe aqui 11 itens. O primeiro é o conhecimento financeiro. Então, eu quero que vocês coloquem aí, de 0 a 10. Que notas vocês dão para o conhecimento financeiro que você tem hoje? Você se considera uma pessoa que tem bastante conhecimento, sabe de investimentos? Como é que está o nível de conhecimento financeiro de vocês? Sabe quanto ganha, sabe o quanto gasta, tá? Determinação. Você se considera uma pessoa determinada? Padrão de comportamento. O sucesso, ele geralmente deixa rastro, não é verdade? Então, o que acontece? Eu considero que pessoas de sucesso financeiro são pessoas determinadas. Então, de 0 a 10, que nota vocês dão para a determinação de vocês? Foco. Vocês se consideram pessoas que estão focadas no seu projeto, focadas no seu negócio, focadas no crescimento, de 0 a 10. Que nota vocês dão? Disciplina. Você se considera uma pessoa disciplinada? Cumpre realmente aquilo que planeja? Consegue executar suas tarefas? De 0 a 10. Que nota você dá? Agora, para planejamento. Você costuma fazer planejamento financeiro? Planeja suas compras, planeja suas viagens? De 0 a 10, que nota você dá para o planejamento? Eu costumo falar o seguinte, que todo sonho ele é possível de ser realizado desde que ele tenha um bom planejamento financeiro para isso. Inclusive, quando a gente fala de transição de carreira. Metas. Vocês estabeleceram a meta financeira de vocês no começo do ano? Faz essa revisão dessas metas. A gente já está passando praticamente 3 meses. É o ideal que a gente sempre fique revisitando aquilo, né, que a gente estabeleceu, para poder ficar muito mais próximo de concretizar. Então, de 0 a 10, que nota vocês dão? Networking. O que acontece? 80% dos nossos resultados, ele reflete sobre o nosso networking. Então, vocês têm se relacionado com novas pessoas, têm conhecido novos lugares. De 0 a 10, que nota você dá? Agora, em relação a patrimônio financeiro. Como é que está o patrimônio financeiro de vocês? De 0 a 10. Que nota vocês dão? E essa questão de renda extra, que eu considero muito importante. O ideal é que a gente tenha, no mínimo, 3 fontes de rendas diferentes. Não fique só com um tipo. Por quê? Para que a gente realmente alcance nossa liberdade financeira mais cedo. Então, se a gente faz renda extra, a gente tem capacidade maior de aumentar nossos investimentos. Então, de 0 a 10, que nota você dá para a questão de renda extra? E investimento. Como é que está os investimentos de vocês? Você tem investido tanto no mercado financeiro quanto em si mesmas? Que nota você dá de 0 a 10 para investimentos? E, por fim, dívidas. Vocês têm dívidas estratégicas ou têm dívidas de cartão de crédito, cheque especial? De 0 a 10. Que nota você dá para a questão de dívidas?
Agora eu quero que vocês somem todas as notas e dividem por 11 para saber a média de vocês. E aí, realmente, é uma avaliação para que a gente venha buscar, né? Ter sempre ao máximo, né? O 10. E a partir disso, verificar o seguinte: qual é a área que eu preciso melhorar mais? Será que eu preciso investir mais em network? Será que eu preciso fazer um planejamento para pagamento de dívidas? Fazer mais renda extra para poder aumentar minha capacidade de formar meu patrimônio financeiro? Tá ok, gente? Então, vou dar seguimento. Então, agora a gente vem para o estado atual financeiro, que é justamente para a gente saber aonde a gente se encontra. Então, onde você se encontra financeiramente? Qual é o seu estado financeiro atual? Então, por exemplo, uma forma de a gente saber nosso estado atual financeiro é identificando o seguinte: quanto exatamente é o seu ganho mês a mês? Você sabe falar isso com muita precisão? Ou qual é a média mensal do que você ganha? Outra questão: quais são exatamente os gastos mensais em que você gasta? Então, para onde está indo o seu dinheiro? Você sabe? Qual é o seu patrimônio líquido? É saber realmente o quanto você tem de patrimônio. Tá isso com precisão? Seu valor total de dívidas? Você tem tido paz e segurança financeira sobre o seu futuro? Ou tem se considerado que o seu futuro é bem incerto? O dinheiro que você ganha é suficiente para você e sua família e para o futuro dela? Então, são questões para que a gente realmente venha refletir e identificar qual é o nosso estado atual financeiro. E também eu gosto de trazer muito essa questão do termostato financeiro. Porque o que é o termostato financeiro? Ele está muito relacionado à sua visão de quanto você recebe. Então, por exemplo, assim, ó, se você analisar agora que está esse período, né, de declaração de imposto de renda, aí você tem como ver precisamente o quanto lá você vai declarar de rentabilidade total, né, do que você recebeu no ano anterior. E a partir disso, você pode fazer a seguinte reflexão: o quanto eu ganhei efetivamente representa aquilo que eu gostaria? Porque se tiver um valor limitado, é porque realmente você está com um pensamento limitado em relação ao seu termostato financeiro. Então, antes de, por exemplo, eu decidir sair da Petrobras, eu tinha diminuído o meu termostato financeiro. Comecei a fazer concurso porque a empresa estava já na conversa de querer transferir para o Rio de Janeiro, e eu comecei a diminuir e falando o seguinte: eu digo, eu vou diminuir o meu padrão, eu vou passar no concurso o primeiro, assim que aparecer, para eu ganhar 2.000, 3.000 reais. Então, eu reduzi totalmente o meu termostato financeiro. E por muito tempo eu fiquei vibrando nisso, porque eu queria sair de lá para ganhar menos. Então, veja aqui, meu termostato financeiro diminuiu bastante. Então, aquilo que você pensa é aquilo que acontece. Então, se a gente bem soubesse, a gente trabalha antes a nossa mente. A gente trabalha antes os nossos pensamentos. O que a gente está acostumado a fazer? A ir para a ação, a fazer acontecer. Mas não é isso que é o mais importante. Muitas vezes uma rotina que a gente tenha de mentalização, de visualização, vai fazer total diferença. E aí, quando você visualiza, por exemplo, Pauline, eu quero passar a ganhar, não sei qual é o padrão de recebimento de vocês, mas vamos supor, eu quero passar a ganhar 10.000, 15.000 reais por mês. E aí, beleza, você definiu lá, né, no seu mural, tudo que você quer ganhar 15.000 reais, 10.000 reais. Mas, o que é que você tem feito para isso? O que é que você realmente está disposta a fazer para que isso se torne real? Que é aí que vem a gente traçar as metas. Então, a gente precisa examinar qual é o nosso termostato, porque ele representa aquilo que está acontecendo. Então, se a gente está tendo um refaturamento baixo, é porque o nosso termostato financeiro está baixo. Então, a gente precisa pensar antes de agir, tá bom? E agora, trazendo um pouco a vida financeira do autônomo.
né? Alguns conceitos. O que acontece com a vida financeira da pessoa que decide abrir um CNPJ? Muitas vezes, ela tá com sua vida financeira pessoal bagunçada e ela, às vezes, não sabe diferenciar o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica. Então, o primeiro cenário que a gente tem, muitas vezes, principalmente quando eu pego com as minhas mentoradas, é o seguinte: primeiro cenário de desordem total. Possui apenas uma conta corrente, mistura todas as despesas pessoais com as despesas, por exemplo, de um consultório ou da sua própria empresa. Então, a gente saber aonde a gente está na vida financeira, como autônoma, como profissional liberal, como empresa, vai fazer total diferença. Então, hoje, você tem uma conta específica para sua empresa e sua pessoa jurídica, se já tem, você entra no cenário número 2, que é uma separação meio que parcial. Às vezes, na verdade, não. Quando você tem total, é o cenário 3. Então, assim, o cenário parcial, ele possui apenas uma conta corrente, porém já consegue identificar quais são as despesas pessoais, quais são as despesas do consultório e os recebimentos dos atendimentos, ou no caso, da sua própria empresa. Então, às vezes, a pessoa, principalmente quando está no começo da jornada, você às vezes não começa 100% perfeito. E tá tudo bem, mas a gente precisa saber o cenário que a gente se encontra e aonde a gente quer chegar. Então, às vezes, o crescimento que você ainda não tem na sua empresa é por conta da desorganização financeira. Então, não adianta, você não sabe nem separar uma conta, às vezes você não tem nem duas contas de pessoa física para poder estar recebendo separadamente e aí saber qual realmente é o seu faturamento. E nós temos o cenário 3, que é justamente a pessoa que já consegue separação total das contas e existe uma exclusivamente para atividade profissional e a outra que é utilizada para as contas pessoais. Então, o que tem acontecido bastante comigo, né? Porque como eu já tenho esse tipo de conhecimento, eu já tinha essa visão quando eu abri minha empresa. Então, por mais que eu não abri logo, não tirei logo o CNPJ, até pela orientação de validar o projeto e tudo mais, eu tinha uma conta para a pessoa física, que eu recebi o dinheiro lá, e a conta pessoa física também, que era a minha pessoal. Então, com isso, eu sabia qual era já meu padrão de gasto, de consumo, em quanto tempo minha empresa trazia o retorno sobre capital que eu investi. Então, assim, o que acontece com a maioria das pessoas? Elas não sabem isso. Então, quando você não tem o conhecimento da sua realidade financeira, você automaticamente não cresce. Enquanto você tiver com desordem, né, na sua parte financeira, você não consegue crescer. Então, a gente precisa entender em que situação nós estamos para justamente ir para um alvo maior. E tem outra questão também, né, que a gente sempre fica falando: eu não quero pagar tributos, Paulinho, eu não quero pagar impostos e tudo mais. Mas, assim, quando a gente pensa dessa maneira, a gente está pensando pequeno também. Porque é proporcional ao que a gente ganha. Então, hoje tem uma forma, eu vou ensinar para vocês uma forma de a gente pagar menos tributo de uma forma legal. Existe. É justamente estudo tributário. Por isso que eu tenho mais conhecimento em relação a essa parte contábil, essa parte tributária. Então, hoje, minha mentoria financeira não só se restringe na parte das finanças, tem o meu olhar como contadora. Então, eu ensino as minhas mentoradas como um plus de uma mentoria, porque a minha mentoria é para a parte pessoal, mas como plus, eu dou essa visão tributária para quê? Para que a gente economize, ganhe mais dinheiro e pagando menos imposto de uma forma legal, tá bom? Então, o primeiro passo que eu trouxe aqui é justamente saber a remuneração dos sócios. Existe o Prolabore e existe a distribuição de lucros, que é os dividendos. Então, quem de vocês já tem definido o Prolabore? No começo, o que acontece? A gente define lá ser um salário mínimo, mas eu vou explicar com mais detalhes. Primeiro, o que é o Prolabore? É a remuneração semelhante ao salário dos sócios que trabalham na empresa e deve ser calculado para chegar na empresa. Então, o que acontece? O salário do sócio, ele pode ser um salário mínimo, Pauline? Pode, depende da atividade. Agora, você não pode contratar uma pessoa, um profissional liberal, e pagar um salário mínimo ou pagar menos imposto. Você não pode, porque tem aquela questão do piso do salário do profissional. Mas a gente, como sócia, mesmo sendo profissional
qualificado, a gente pode pagar um salário mínimo e por que seria interessante? Pela justamente fugir dessa questão tributária. E qual é a forma que é o ideal da gente estar utilizando? É utilizar o Prolabore e a diferença ser através da distribuição dos lucros. Por quê? Quando você distribui lucro, você não paga imposto de renda. Só paga imposto de renda sobre o Prolabore e se você não definir o salário mínimo, for de acordo com a tabela, tá? Então, vamos aqui. Então, definir o quanto você quer receber mensal. Então, às vezes, o que a pessoa fala logo? Eu quero receber 5 mil, 10 mil reais. Só que ela não tem noção de que sobre aquele valor vai incidir imposto de renda, vai incidir INSS e que no final ela vai receber muito menos do que isso. Então, a gente tem que buscar uma estratégia de ganhar mais, pagando menos imposto de uma forma legal. Então, o valor ideal acontece com o crescimento do negócio. O que é que eu faço? Tá distribuindo o lucro, o valor que eu quero de verdade para a minha remuneração. Então, eu defino um valor, um salário mínimo, né? Recolho INSS por aquilo e a diferença eu dou como distribuição de lucros. Porém, tem esse caso aqui, ó, se você permite comprovar a renda para alugar imóvel e ter financiamento. Então, por isso que você precisa saber em que pá você está no andamento da sua vida financeira. Então, se você sabe que vai precisar financiar um carro ou um apartamento, o ideal é realmente que você, às vezes, defina um Prolabore maior. Porque você vai servir como comprovante. Quando você já está numa condição que não precisa mais disso, aí pronto, você pode definir um salário mínimo, que está super legal, tá? Então, existe um valor específico? Não pode ser inferior ao salário mínimo só. E outra coisa, os impostos que insistem sobre o Prolabore será retido na fonte ou deduzido do valor 11% do INSS e o imposto de renda de acordo com a tabela progressiva da Receita Federal, tá? Então, eu trouxe aqui a tabela para a gente estar analisando, que é aqui, ó, até 1903, acho que não sei se está atualizada, né, com a atualização que teve agora no início do ano. Mas, assim, dá para a gente ter uma ideia. Não tem desconto de imposto de renda. Quando a gente recebe entre 1903 até 2.826, tem 7,5 e tem essa parcela dedutível. E assim sucessivamente, até chegar a 22,5 e tem 27 também, né, que é um pouco maior. Mas é interessante justamente saber isso, em que nível de situação financeira nós nos encontramos. Então, qual é a diferença entre lucro e Prolabore? É justamente o quê? Que o lucro não incide impostos e quanto maior o lucro, maior o valor que você pode distribuir. Por isso que a gente precisa ter claro o quanto nossa empresa está faturando, quanto ela está realmente tendo de lucro, porque é aquilo que a gente vai estar distribuindo. E o Prolabore, ele é a cobrança de impostos e não pode variar mensalmente, só quando você estabelece. Então, por exemplo, se eu já sei que eu vou precisar ter o meu planejamento financeiro e eu já vou precisar daqui a 6 meses, eu já faço um planejamento, já falo com o contador sobre isso. Porque por mais que eu seja contadora, eu não faço a contabilidade da minha empresa, eu terceirizo isso, porque justamente para focar na minha questão da gestão. Então, a gente, até essa questão de delegar, a gente precisa entender o momento oportuno, que a gente tem que focar no nosso negócio. Tá? E eu trouxe aqui, já indo para o final, as mentiras sobre o dinheiro, que é o seguinte, que segurança a gente só consegue se tiver um bom emprego. O segredo do sucesso é trabalhar duro. Todas as dívidas são ruins e não são. Existem dívidas que são totalmente estratégicas. E, às vezes, mesmo que a gente não, por algum momento, a gente não tinha sabedoria contra uma dívida, eu consigo transformá-la numa dívida estratégica, que acontece geralmente com as mentoradas. Já financei um carro e aí tá pagando uma taxa de juros altíssima, mas aí eu faço uma análise, um planejamento para que ela venha pagar menos juros. Então, nem todas as dívidas são ruins. Confiar na aposentadoria da Previdência Social é justamente o que acontece com a maioria das pessoas. Ou confia na aposentadoria apenas da Previdência, ou até paga a Previdência privada, mas não acompanha a sua rentabilidade. Então, hoje eu tenho até uma médica como mentorada e a aplicação dela praticamente é tudo em Previdência privada. E eu mostrei para ela quanto ela estava perdendo de dinheiro
por deixar todo o patrimônio dela praticamente investido em previdência privada. Então, são conhecimentos que traz justamente para que a gente venha crescer, né, nessa parte financeira e fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Da mesma forma como a gente trabalha por ele. Então, ter um planejamento para você ter sua liberdade financeira é totalmente plausível. Tudo acontece com a maioria das pessoas. Acreditam que investimento é para pessoas ricas, que têm muito dinheiro. Então, quando a gente não começa no pouco, a gente não vai fazer no muito também. Então, a gente precisa começar hoje, traçar a estratégia disso hoje. Então, fala que dinheiro não é importante, dinheiro é a raiz de todo mal. E aí já vem essa questão das crenças financeiras, que inclusive tem um livro, né? Vai ter o lançamento do meu livro, que meu capítulo desse livro fala justamente sobre isso, sobre crenças financeiras, que foi algo que eu vivi, né? Principalmente, não é sobre o dinheiro, isso que eu vi justamente sobre isso, porque eu podia ganhar muito mais dinheiro. Passei trabalhando em grande empresa, né? E mesmo assim, meus drives mentais sobre o dinheiro nunca tinha mudado. E foi justamente quando eu mudei minha mentalidade que realmente as coisas começaram a acontecer. Os ricos são gananciosos, então quantas vezes eu pensei sobre isso? Então, se a gente pensa que rico é ganancioso, que ser rico é ruim, a gente nunca vai querer ser. E foi justamente isso que acontecia comigo. Eu não tinha visão empreendedora, tinha, mas tipo assim, eu deixei morrer por conta da estabilidade de um concurso. Então, eu considerei o seguinte, que esse dinheiro para mim tá ótimo, não vou querer ter mais trabalho. Vendia muita bijuteria quando não trabalhava na Petrobras, deixei de vender, deixa de ganhar muito dinheiro por conta de que eu comecei a ter uma mentalidade muito mais fechada. Então, realmente me estabilizei e estava tudo ótimo, até quererem me transferirem. Ter ensino superior é fundamental para ter sucesso. Isso também é uma mentira. Por mais que hoje eu tenha ensino superior e tudo, sei que isso faz grande diferença, mas hoje eu vejo que com a internet, várias pessoas têm conseguido sucesso. E não só com a internet. Na época mesmo de Henry Ford, não tinha esse conhecimento todo e ele conseguiu, né? É só ter persistência naquilo que a gente acredita, tá? E para finalizar para vocês, né, eu trouxe aqui uma oportunidade incrível, que é o meu método Finanças da Mulher Sábia, que realmente está com as inscrições abertas, vai até a sexta-feira. Mas para vocês, né, que estão aqui na mentoria do André, eu tenho uma condição muito especial. O que acontece? Hoje, né, serão 5 encontros, né, que serão realizados uma vez por semana. E o que a gente vai ter? Vai começar nas segundas-feiras, às 20 horas. Então, vai começar na próxima segunda-feira. O que vai ter? Na primeira sessão, eu vou abordar sobre o orçamento financeiro. Vou te ensinar você a elaborar seu orçamento financeiro. Pegar justamente na mão de cada pessoa, porque são poucas vagas, justamente porque eu quero ter esse contato próximo, ensinar a pessoa a fazer orçamento financeiro, que a gente consiga efetivamente saber o quanto ganha, para onde o dinheiro vai. A segunda sessão é sobre a mentalidade financeira, saber se você tem uma mentalidade de uma pessoa rica, de classe média ou pobre, porque isso tem determinado o seu resultado financeiro. Na terceira sessão, compras inteligentes, que eu ensino justamente a sabedoria no comprar com desconto, comprar utilizando cashback. Além disso, utilizar as milhas, como ter o cartão de crédito para você utilizar e ganhar milhas, viajar sem pagar, utilizando muitas vezes não só a questão das milhas, mas também o desconto nos hotéis. Então, tudo isso eu ensino na terceira sessão. Na quarta sessão, a gente vai ver sobre metas e investimentos, para justamente começar a se ambientar nesse mundo dos investimentos, para começar a investir. Onde eu devo colocar meu dinheiro, Paulinho, com segurança? Tudo isso a gente aprende nessa quarta sessão. E na quinta sessão, a gente vai ver investimento na prática. Eu abro minha conta para vocês verem aonde eu invisto meu dinheiro e vou mostrando passo a passo que eu faço para que justamente vocês venham aprender de forma efetiva como colocar o seu dinheiro trabalhar a seu favor. E, além disso, tem alguns bônus, que é a sessão de mentoria individual comigo. Então, depois desses 5 encontros, você vai ter uma sessão individual para que eu realmente olhe o seu caso e te dê todo o direcionamento para que você continue esse processo. Além disso, vai ter 30 dias depois de acompanhamento pelo WhatsApp comigo, vai estar me mandando toda essa jornada. Bônus 2, a Masterclass, como vender na internet com a Danila, que ela realmente hoje é uma expert sobre isso.
Ela antes estava muito focada na parte física, hoje ela vende totalmente no digital. Ela vende roupas do Brás sem estoque, então ela ensina tudo isso. Tem um bônus também, 3, que é a Masterclass do MEI e do CNPJ, que vai ser com o computador Gabriel, que justamente ele vai dar essas noções iniciais, quais são as declarações que a gente precisa estar enviando, quais são os impostos, tudo isso com mais detalhes. E o bônus 4, que é com inteligência emocional, com o André, nosso mentor, que é para justamente trabalhar com as mulheres essa questão do emocional com o dinheiro. E, além disso, o grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente vai estar compartilhando nossos aprendizados e tirando dúvidas também. E quanto ao investimento, né? Hoje, uma sessão de mentoria minha, ela custa R$300. Então, as 5 sessões ficaria por R$1.500. Porém, para esse grupo exclusivo, e por ser grupo, né, que vai ter no máximo 10 pessoas, está por R$697. Uma vez no cartão ou divido em 12 vezes de R$ 99,70. Porém, hoje só tem apenas, mas só 5 vagas, tá? E como diz o Benjamin Franklin, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E qual é a garantia que eu tenho disso, Paulinha? Que justamente, passando essa primeira semana, vocês não gostando, eu devolvo o dinheiro de vocês. Tá certo, gente? Tem alguma dúvida? Quero agora ouvir vocês um pouquinho. Fez sentido para vocês? Oi, Pauline, tudo bom? Tudo bom? Deixa eu só tirar uma dúvida com você. Eu sempre ouvi que tudo isso só poderia ser feito após o segundo ou o terceiro ano de empresa, ela aberta. No meu caso, ela tem apenas um ano de ela está aberta apenas um ano. Eu ainda não tenho condições de estar fazendo essas retiradas, entendeu? Então, apenas é um capital de giro, mas ela por si só se sustenta, entendeu? Entendi. Eu não chego a ficar no vermelho por conta. Mas isso é real? A pessoa após o segundo ano, o terceiro ano, ou isso é muito relativo? Não existe isso de que você só pode tirar o prolabore, o lucro, ou o prolabore que você fala. O lucro? Não, não. No primeiro mês, se a empresa tiver lucro, você pode tirar, porque você é sócia. Está previsto no contrato social. Você pode tirar. Agora, o que acontece? No primeiro ano, não é aconselhável porque você está no período de investimento. Então, você vai ficar parecendo que está assaltando sua própria empresa. Então, é isso que eu falo com a maioria das mentoradas, do seguinte: se planeja para pelo menos, aqui estão em transição de carreira, se planeje para pelo menos você ter 6 meses já de uma reserva. Porque não é ideal que você tire da sua empresa, porque sua empresa vai querer crescer. E se você tirar dela, ela não vai crescer. Entendeu? Mas acho que acredito que seja por conta disso. Não que seja uma obrigatoriedade, não. Mas, tipo, no digital mesmo, quando a gente já começa a faturar, já pode tirar o lucro. Definir o prolabore e tirar o lucro. A Fabiola está dizendo aqui, a minha palestra, gratidão, Pauline e André. Eu realmente sou suspeito para falar da Pauline, porque a Pauline é uma mulher incrível e ela realmente vem transbordando na vida de muitas mulheres, e não só na vida de mulheres, mas na vida de homens também, com todo o seu conhecimento e com todo o seu saber. É uma mulher preparada, é uma mulher que eu recomendo, é uma mulher que tem se capacitado diariamente, né? Ela é aluna de uma hora, ela vem se preparando para essa jornada, né? Inclusive, dentro da jornada dela, lançando um livro agora, financeiramente, o lançamento vai ser em São Paulo. Próximo mês, né, Paulinho? O lançamento do seu livro? Dia 2 de abril, lá em Alphaville, São Paulo. Já está pertinho, né? Já está pertinho. Então, realmente, é uma mulher que faz diferença. E uma coisa muito importante, turma, que eu costumo sempre frisar para os meus mentorados, é o seguinte: você quer ter sucesso financeiro? Tudo bem. Mas o que você está fazendo para ter sucesso financeiro? Você está investindo em treinamentos na área de finanças? Você está lendo livros sobre finanças?
Você está fazendo cursos, treinamentos com pessoas que já passaram por isso para poder lhe auxiliar, para poder lhe ajudar sobre isso. Você tem um mapa, uma visão positiva de futuro, algumas fotos suas com esses seus desejos milionários, onde você quer realmente atingir, que você quer conquistar. Você tem visto vídeos e séries que falam de vidas de pessoas milionárias para você começar também a se sentir nesse contexto, né? Você ter essa sensação de como é que vive um milionário de fato. Inclusive tem uma série muito bacana na Netflix, que é Billions, o nome dessa série, tá? E eu anotei algumas coisas aqui para poder trazer aqui para todas vocês que estão aqui presentes sobre isso. Então, se você quer de fato definir metas e objetivos relacionados à sua área financeira, você precisa pelo menos ler 2 livros por finanças por mês, tá? Fazer um curso como o desse da Pauline aí, de finanças, para que você possa realmente expandir a sua mente. Você precisa também ver vídeos sobre finanças todos os dias. Você precisa ver vídeos sobre finanças, tá? E você precisa aprender também o quê? A virar a chave de poder investir em ativos e em bolsa de valores. Ou seja, se você não tomar essas decisões, essas ações, dificilmente vocês vão atingir o patamar que vocês querem chegar lá, tá? Então tudo começa com o quê? Com a decisão, tá? De quê? De criar uma rotina, né? Você pode perguntar para a Pauline alguns livros sobre finanças, ela pode indicar para você. Ela pode indicar alguns filmes sobre finanças para você. Dentro do programa dela, com certeza, do plano de ação, tem, Pauline, você indica livros para poder ler durante a semana, filmes, como é que funciona? Exatamente, a cada semana eu indico um livro diferente. É interessante que a gente começa discutindo sobre cada livro, a temática. É claro que às vezes não dá para a pessoa ler todos os livros naquela semana. Porém, só o fato de já passar alguns insights e passar a minha visão já dá aquele despertar da pessoa. Não, eu preciso ler esse livro ou não, não faz sentido para mim. Mas é importante, né? Como o André está falando. E eu, rapidinho, André, agora que depois que a Liz falou, eu vejo o seguinte, Liz, que às vezes você ainda não conseguiu mais distribuição de lucro na sua empresa por conta dessa crença que você acreditava. Então você falou o seguinte, ó, Pauline, minha empresa ela paga todas as contas e tudo mais. Mas veja que você acreditava que ela só deveria acontecer depois de 3 anos, 2 anos, 3 anos. Então aquilo que a gente acredita é o que acontece. Então veja que isso já vai fazer diferença na sua vida, porque isso não é a verdade. Não é a verdade, entende? E só precisa o quê? Mudar essa crença e analisar o seguinte, você hoje trabalha com que tipo de produto, serviço? É mentoria também? Não, é alimento. Eu sou Então, um delivery de alimento. a precificação tá tudo certinho, né? Tá, sim, tá. Então, o que que Eu fiquei até acontece? feliz. Isso, exatamente, porque aí já vai ter outra mentalidade sobre essa situação. Aí você vai ver que às vezes ainda não está dando o lucro que você espera, às vezes o problema é na precificação, que é uma coisa que eu acabo olhando, às vezes assim, nunca analisei de alimentos, mas analisei de bolsas, de roupa, que aí a minha mentora estava justamente na situação, não estou conseguindo, Paulinho, pago todas as contas e não consigo sobrar dinheiro. Então, o que está acontecendo? Quando eu fui analisar, era só justamente o preço. Aí trabalha essa questão do interior, para saber a crença que a pessoa tem e realmente definir novas estratégias para isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, se vocês querem avançar, vocês precisam ter a humildade de pedir ajuda com pessoas que realmente já passaram pelo processo, tá? Eu digo isso para você com convicção, porque eu não entendia de finanças até que realmente eu paguei o preço e fiz um treinamento online e depois presencial, que é um treinamento que acho que a Tiara também fez comigo, né, Tiara? Coach for Money, você fez comigo também? Pronto, ela fez um treinamento de forte impacto emocional para poder tratar crenças financeiras, para poder realmente a gente expandir a mente e ver realmente alguns livros, alguns filmes, algumas coisas que pudessem ressignificar as nossas vidas, tá? E a Pauline está aqui para isso, para poder somar na vida de vocês, para poder realmente
mostrar qual é o trilho que você tem que caminhar para poder realmente conquistar os seus objetivos. Então, Pauline, queria lhe agradecer, tá? Por essa palestra incrível. Realmente você me apresentou coisas que nem eu mesmo sabia, tá certo? Essa parte aí de retirada realmente foi muito importante para mim. Eu sei que no digital a gente pode retirar já de imediato, mas na física realmente não. Mas essa parte de porcentagem faz muita diferença quando a gente não tem essa clareza e essa consciência, tá? Então, tá aqui a minha gratidão por você se disponibilizar para o Ação e Desempenho, tá? Depois, Pauline, se possível, eu gostaria que você colocasse um resumo dessa palestra, o link de compra do seu produto, ou até mesmo você gravar um pequeno vídeo para as pessoas que não puderam participar aqui do nosso grupo do Alta Performance. Se você mesmo vai lá e já coloca dentro do nosso grupo, pode ser? Pode ser sim. Maravilha, então. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? E Tiara, Rodrigo, que está aqui presente também. Já estão sabendo tudo, já sabem multiplicar o dinheiro. Maravilha. Então é isso, gente. Independente, me coloco à disposição para vocês também, né? Se tiverem qualquer dúvida, estou lá no grupo para poder ajudar vocês. Tornar principalmente as mulheres. E quem eu também trabalho com homens, e o Rodrigo. E homens eu faço a mentoria individual mesmo. Mas assim, eu tenho essa missão de levantar mulheres para poder ter as finanças de forma mais sábia, sabe? Porque isso que arde mais no meu coração, de saber que o conhecimento mais simples que eu adquiri pode realmente transformar e fazer com que a gente realize nossos objetivos e nossos sonhos de uma forma com sabedoria e com estratégia. Maravilha, maravilha, maravilha. Então é isso, tá? Estarei encerrando essa super palestra. Obrigado a todos que participaram. Essa live, Pauline, irei subir agora para o YouTube, tá? E já irei colocar dentro do grupo, irei caminhar com você, irei caminhar também para o meu grupo VIP e para toda a minha lista de transmissão do meu celular, que são pessoas que me acompanham nas minhas redes sociais, tá? Então fique à vontade, vocês todos para poder compartilhar. Então, o intuito é esse, é compartilhar o conhecimento para que todos possam ter mais sabedoria, entendimento, consciência, com autorresponsabilidade para poder realmente gerir as suas finanças. Ok? Ok. Tirar só uma foto aqui, nossa, né? Então, tire essa tela. Isso, pronto, agora sim. Vamos lá. Peraí. Eu vou tirar também aqui, peraí. 1, 2, 3 e... Maravilha. Pauline quer fazer um vídeo? Peraí, rapidinho. Pauline é a mulher do vídeo. Na verdade, eu até fiz um aqui, vou fazer outro. Prontinho, gente. Muitíssimo obrigada, tá certo? Essa foto eu vou botar lá no grupo, viu? Para vocês, viu? Beijo grande aí. Tá Deus abençoe a certo. todos aí. E vamos lá. Tchau, Tchau, tchau. tchau.